difícil, Lucivane. Tá dando certo, não. Pra você entrar, não. Difícil. Opa, agora deu certo. Pode ser, eu não estava conseguindo entrar aqui, não estava chegando a notificação. Deve ser a internet, né? Então, boa noite para você. Não sei. Tá- Boa noite, amados, queridos ouvintes. Eu peço que você vai compartilhando aí. Agora sim, agora deu certo. Tá me ouvindo direito? Tô Ok, conseguindo ouvir. ok, então. Como já falei no princípio aqui da live, os três temas que nós vamos dialogar nessa noite, os temas propostos por você, que é o primeiro tema sobre teologia da prosperidade. Confirma? Confirmo? Ok. Amém, glória a O Deus. segundo tema é o mundo espiritual. Confirma? Mundo espiritual. Isso, ok. E o terceiro tema é a adoração. Confirma? Confirmo, adoração. Pronto. Então, em torno desses três temas que nós vamos dialogarmos sobre teologia da prosperidade, mundo espiritual e a adoração. Espero que nós possamos, eu e você e os internautas, possam tirar um bom proveito para fins de conhecimento e também possa ser esclarecida algumas dúvidas, algumas questões que é muito falada, mas pouco explicada. E a palavra eu deixo com você aí no começo. Fique à vontade. Muito bem, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Lúcio Souza, sou Lucivânio, mas muitos me chamam de Lúcio. Então, hoje estaremos falando aqui, abordando sobre esses três temas que é muito importante, né? E vamos abordar aqui, em primeiro lugar, sobre teologia da prosperidade. A gente sabe que, infelizmente, muitas igrejas vivem pregando, ministrando palavras homocêntricas, né? Infelizmente, muitas pessoas não estão buscando a Jesus como deveria. Hoje, muitas igrejas não pregam mais como antigamente. Infelizmente, a gente tem vivido isso nesses últimos dias, né? Que aquele amor, como é que eu posso dizer, aquelas pregações raízes de antigamente não são mais pregadas hoje. Hoje as pessoas pregam muito sobre coisas homocêntricas, sobre ter prosperidade, e as pessoas focam muito nisso hoje. Infelizmente, muitas pessoas não vão para a igreja para receber salvação, mas sim para receber benefícios, tipo carro, casa, enfim. E sobre o segundo tema, também o mundo espiritual. Mundo espiritual, sim. Quero dizer, irmãos, que a escolha desse tema também é para mostrar às pessoas que o mundo espiritual existe, que existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Eu quero dizer que a sua alma é importante, sim, entre esses dois lados, o lado do bem e o lado do mal. Então, estaremos abordando sobre esse tema também, né? Sobre o mundo espiritual, como é que funciona isso, como isso funciona, como é a vida após a morte,
o que acontece é que as pessoas entram, muitos acreditam que as pessoas entram em transe, porque aquelas pessoas se manifestam, porque muitas pessoas vão para a igreja várias vezes, sempre se manifestam. Muitas pessoas não entendem muito sobre essa questão, sobre o mundo espiritual, sobre como funciona, sobre como começou, né? A, Então nós estaremos falando também sobre isso. a questão da adoração. Adoração. Sim, adoração. Ah, sim. Sobre a questão da adoração, as pessoas, muita gente confundem adoração, porque adoração não é você ir a uma igreja simplesmente chegar ali no púlpito e louvar, mas quando se trata de adoração, nós tratamos de uma vida, vivenciar. Se nós temos uma vida que glorifica ao Senhor, se nós temos uma vida que segue que segue a lei do Senhor, então nós estamos adorando. Adoração é você viver. Se você ama o seu próximo, se você vive uma vida em santidade, se você é uma pessoa que tem arrependimento verdadeiro no seu coração, Sim, você isso, adora o ok. Senhor através das suas Isso. obras. Ok. Ô, Lucivânio, já que você propôs esse tema, esses temas, teologia da prosperidade, mundo espiritual, adoração, depois eu vou dar um parecer, mas, primeiramente, eu quero dizer para você, para ver se você consegue falar numa linguagem biblista, né, biblista, o que é, na sua concepção, dentro da Bíblia, não na sua em si, mas dentro da Escritura, defina objetivamente o que é teologia da prosperidade. E depois o mundo espiritual dentro da Bíblia, certo? E a adoração dentro da Bíblia. Eu quero ver que você fala, seu diálogo, que seja um diálogo biblista, certo? Porque muitas vezes cara é um amigo internauta e é o meu amigo Lucivânio aqui, muitas vezes nós falamos, Certo. dialogamos e damos muito nosso achismo. E baseamos muito em nosso achismo. Acredito, eu acho, é a minha fé e tal. Porém, no entanto, eu gostaria que você, em alto e bom som e objetivamente, desse a sua definição desses 3 tópicos. Letra A, teologia da prosperidade. Letra B, mundo espiritual. E letra C, a adoração. Mas que mostrasse biblicamente qual é o fundamento para esses 3 temas. Por que existe? Por que existe a teologia da prosperidade? Sim, numa visão Certo. bíblica. Por que os povos pregam, fala isso aí? Tem como provar na Bíblia isto ou tal? Olha, muitos pastores usam bastante o Velho Testamento para pregar a teologia, para pregar sobre você ser uma pessoa próspera. Eu quero primeiramente começar aqui dizer para você que está assistindo que a nossa visão, nosso foco tem que ser primeiramente Jesus, tem que ser Deus. Não quero dizer aqui que você não deve ser próspero ou que é pecado você ser próspero, que Deus não queira que você possua alguma coisa. Mas infelizmente muitas pessoas têm usado textos bíblicos de forma errada para pregar sobre prosperidade. Muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas chegam até mandar, até dizem, perdão aqui o gaguejando bastante, mas assim, voltando aqui, muitos pastores até mandam você exigir de Deus alguma coisa. Ou seja, você quer ter alguma coisa, você tem que ofertar na igreja. Se você não é um dizimista, se você não é um ofertante, então por que Deus vai te abençoar? Por que o Senhor vai prosperar a sua vida? Então as pessoas, infelizmente, muitas pessoas dão o seu dízimo, ofertam na igreja, não com intenção de adorar a Deus ou de estar entregando aquela oferta por amor, mas com intenção de receber algo em troca. E isso totalmente errado.
Mundo espiritual. Então, Dentro da Bíblia, eu quero que você fale. mundo espiritual. Bom, no mundo espiritual, muitas pessoas. Sobre a questão do mundo espiritual, eu quero dizer que muitas pessoas. Vou falar aqui que muitas pessoas têm me perguntado. Então, muita gente pergunta por que é que existem pessoas que vão para a igreja várias vezes, essas pessoas se manifestam sempre e nunca são libertas. Então, as pessoas ficam nessa dúvida, sem saber o porquê disso acontecer. Na palavra de Deus, Jesus diz que Jesus fala que aquela pessoa, quando a pessoa está com a casa suja, eu não me recordo bem esse texto. Hoje eu não tive muito tempo de dar uma olhada nos textos, porque foi bem corrido. Eu tinha as prioridades. E então, mas enfim, eu quero dizer que aquelas pessoas que vão para a igreja e não são libertas, que continuam se manifestando, é porque elas entregaram a chave do seu coração ao demônio, porque o demônio possui a chave do coração dela. Entendi. A questão da adoração. Então, sempre que... Questão da adoração. Sobre a questão da adoração, é como eu falei, que adoração é quando você tem uma vida que esteja compatível com a palavra de Deus, que condiz com a palavra de Deus. Se você vive aquilo que você prega, você não só fala de boca para fora, você diz, eu adoro ao Senhor, eu amo ao Senhor, mas enfim, não vive os mandamentos, não vive, não medita na lei, você não tem uma vida devocional no seu dia a dia, então você não está adorando ao Senhor, você está falando apenas de boca para fora. Okay. Adoração é você viver uma vida em santidade. Ô Lucivânio, deixa eu dar a liberdade a você, para você agora é sua vez de fazer pergunta ou falar alguma coisa sobre esses 4 temas para mim, tá certo? Porque parece que desde o início eu estou mais apertando você, fazendo pergunta, aquela coisa do tipo, tal. É sua vez agora, fica à vontade, tá bom? Então... Eu quero só dizer, esta live, o propósito dessa live é nós conversarmos sobre esse assunto, abordarmos a nossa visão sobre esses assuntos, até em outros, né? Se você quiser, irmão Daniel, acrescentar mais alguma coisa, falar sobre mais alguma coisa, então fique à vontade também, né? Nós podemos abordar aqui a nossa visão e o propósito dessa live também é para tentar ajudar alguma pessoa que tem alguma dúvida também. Olha... Então, enfim, sobre a questão da teologia da prosperidade. Eu sei que eu não tenho estudado muito sobre isso, né? Então, eu sei que você é uma pessoa bem mais estudada que eu, né? E por isso que eu estou aqui também para te dar, porque eu também sou uma pessoa que tenho dúvidas. Também sou uma pessoa que quero conhecer mais sobre isso. E tem pessoas aqui nessa live que também têm a mesma dúvida que eu tenho. Então, esse é o motivo da live. E eu quero te perguntar qual é a sua opinião sua visão sobre a teologia da prosperidade, né? Sobre isso ao qual nós estamos abordando aqui. Lucivano, deixa eu dizer para você. O termo, ou para a termologia, da palavra teologia da prosperidade. Primeiramente, se nós formos observar o termo teologia, é um termo grego, que significa teos, que é Deus, logia, estudo, significa estudo sobre Deus, e prosperidade. Estudo sobre Deus e prosperidade. Eu não consigo encaixar esse neologismo dentro da língua portuguesa que alguns líderes religiosos inescrupulosos criaram essa mania, essa doutrina de chamar teologia da prosperidade. Porque, biblicamente, nós não vamos encontrar esse termo ou vamos dizer assim, esse bojo conhecido como teologia da prosperidade. Porque o próprio nome refuta, a própria nomenclatura refuta a questão de teologia da prosperidade. Eu não entendo como é que a pessoa encaixa Theos, Deus no grego,
logia, que é estudo sobre Deus, ou sobre as coisas de Deus, e prosperidade. O que tem a ver? Realmente. Né? Fica meio complicado. Porém, dentro da Bíblia, a pessoa sendo mais biblista, indo para o que está escrito, sobre a questão da prosperidade, a questão da prosperidade não é, prosperidade na Bíblia, não é relacionada a só questão financeira, de dinheiro, certo? De dinheiro. Porém, a Bíblia mostra claramente os dois lados da moeda da questão da prosperidade, certo? Eu acredito que esse chavão, teologia da prosperidade, vamos dizer assim, é um grupo de doutrinas que tem predominado dentro da chamada cristandade atual, com textos isolados do contexto e aplicado em situações específicas e distorcidas para o bem-estar daquela pessoa que está naquele salão, naquele prédio de reunião. Né? Mas a Escritura nos mostra claramente que, como você mencionou, a maioria dos chamados pastores, dos chamados religiosos, eles usam a velha aliança, texto do Antigo Testamento, para tentar apoiar, vamos dizer assim, essa doutrina mal lavada, conhecida como teologia da prosperidade. Inclusive, eles usam alguns textos para poder apoiar que Deus abençoe a quem se esforça no sentido de financeiramente. Se você fazer alguma coisa financeiramente, aí começa a surgir vários tipos de heresias, várias coisas que vai contra a Escritura. Nós formos analisar. Uma das coisas, se nós formos ler, eles vão usar o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É o livro que é mais usado dentro do bojo conhecido como teologia da prosperidade. Eles acreditam que o dinheiro é o foco da prosperidade. Malaquias capítulo 3 é conhecido, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos tenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra, e a vide do campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui vai dizendo. Eles também usam livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eles usam Deuteronômio, capítulo 28. Numa visão terrena, numa visão materialista, eles usam em Deuteronômio, capítulo 28, quando se diz assim, capítulo 28, e o versículo 1 a seguir. E será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e alcançarão, quando ouvir a voz do Senhor. E aqui eles vão citando o versículo completo. O texto completo, onde fala, bendito você vai ser abençoado na terra. E vai chegar um momento que eles vão ler, você vai ser como cabeça e não por cauda. E a teologia da prosperidade também, dentro do bojo deles, infelizmente, eles usam dizer que o crente não pode ficar doente. O crente não pode adoecer. Porque o crente tem que ser próspero, é abençoado. Se você estudar mais a fundo a teologia da prosperidade, vocês vão ver que chega alguns pregadores dizer que o Senhor Jesus tinha casa na praia. E ainda vão dizer que o Senhor Jesus era rico. Olha que coisa. Vão dizer que Paulo era uma pessoa rica, só que obsteve o que ele tinha e assim por diante. Porém, a Bíblia chama esses tais de falsos mestres. Livro de 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo 1. Também houve entre vós falsos profetas, como entre o povo, entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por amor ao dinheiro e por avareza, farão de vós negócio, com palavras fingidas.
sobre os quais, já de longo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Eles, os chamados teólogos da prosperidade, eles acreditam que a pessoa tem que ser rica e próspera. Se não for, está com algum problema na vida espiritual, está em pecado. Tem que fazer um propósito com Deus, um voto, um dízimo, uma coisa do tipo, para poder Deus abençoar. Isso é a linguagem simplista, explorativa do bojo, conhecido como teologia da prosperidade, a qual nós vamos ver que, primeiro, a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, não dá para ver todos os versículos, o versículo, vamos ver, o versículo 5, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai dos tais, mas é grande a piedade com contentamento, porque nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com o que cobrimos, estejamos com isso contente. Cadê que esses caras aí lê esses textos aqui? Cadê? Paulo está defendendo teologia da prosperidade aqui. Então nós vemos aqui que por causa da ganância ao dinheiro, eles fundam uma empresa, colocam o apelido de igreja e ainda chamam o povo para se reunir ali com fins, a maioria deles, com fim de arrecadar dízimos, arrecadar ofertas, para poder ter uma vida de conforto, para não trabalhar. Esta é uma realidade. Uma realidade bíblica que a pessoa mostra, a questão do sustento, a pessoa não quer. Por causa disso, distorcem a escritura, mercadejando a escritura para os seus fins próprios. Como diz 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Esses tais não têm vergonha na cara para falar isso que Paulo falou. Falar com sinceridade diante de Deus. Mas eles não. Eles falsificam os textos bíblicos, isolam os textos do contexto e aplicam dentro de uma realidade que satisfaz o ego e a conta bancária deles. Verdade. Então é isso. Pessoal, infelizmente, muitas pessoas não têm entendimento, né? Infelizmente, se todas as pessoas abrissem os olhos, a pessoa ia saber discernir o que é bíblico e que não é bíblico. A pessoa ia discernir quando uma pessoa está usando a Bíblia de forma errada, e não errada, de forma certa. Então, sobre essa questão, é como eu já falei, Deus não condena uma pessoa que tem um desejo de ter alguma coisa. Não é que você não tem que ser próspero. Você tem que abrir os olhos. Isso mesmo. E ter cuidado com esses pastores. É bom fazer, com muitos. Isso, é bom fazer essa observação aí mesmo que você está fazendo aí, porque também eu não estou pregando uma vida de miséria, no sentido de Deus só quer a pessoa pobre. Não é isso. No livro de Provérbios diz que o Senhor Deus fez o pobre e o rico. Mas há um problema quando a pessoa põe o coração no dinheiro. Capítulo 6, versículo 10 de 1 a Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E uma das provas, Lucivânio, e você, caro amigo internauta, uma das provas que esses chamados pastores, na maioria deles, têm amor ao dinheiro e o seu conforto financeiro, é que eles pegam textos bíblicos e distorcem. Como na questão do dízimo, não vou entrar em detalhe aqui, na questão de ofertas, se ser voluntário, você tem que dar para revolta, para esse, aquilo, coisa que dentro do Novo Testamento, na base da sã doutrina neotestamentária, não conseguem provar. Tem que ir para o Antigo Testamento, tem que buscar lá, para poder distorcer e aplicar numa realidade que não tem nada a ver. A igreja, nós vemos aqui que há coisa para Israel e há coisa para a igreja. Mais tarde eu posso falar sobre isso aí. Então ele mistura uma coisa, foi uma salada de fruta que infelizmente não vai satisfazer o que está escrito, mas sim ao ego e a conta bancária deles, como eu já falei anteriormente. Verdade.
Pois é, pessoal. Agora sobre a questão Mundo espiritual? mundo espiritual. Pode falar aí. Sim. Sim. O que é que eu acho do mundo? Sim, a sua visão sobre o mundo espiritual, o seu conhecimento. Eu quero que você aborde aí o seu conhecimento sobre esse assunto. Biblicamente, nós fomos ver, dentro da Escritura, nós temos um texto aqui bem interessante, que serve de análise, certo? De um princípio de análise, mas não de um princípio no sentido aplicativo doutrinário, tá certo? Aqui no livro de Salmos, capítulo 89, o versículo 48, diz assim: que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? O capítulo está no o livro de Salmo, capítulo 89, o versículo 48. Então, existe um mundo espiritual, certo? Existe um mundo imaterial. Nós somos fruto do mundo espiritual. Peripitoriamente, Verdade. o mundo espiritual ele é existente. E dentro da Bíblia, ele existe como uma revelação progressiva. Dentro da Antiga Aliança, dentro do livro de Gênesis, livro das origens, nós vamos ver muitas coisas da superfície, isto é, do materialismo. Deus fez o homem do pó, como diz a própria Escritura, no livro de Gênesis. Depois, mais na frente, vai revelar a questão do corpo, alma e espírito, certo? Tricotomia. Alguns defendem a docotomia, outros defendem o sono da alma. A primeira opção é a mais correta e mais coerente, biblicamente, contextualmente, a tricotomia. Porém, quando nós vamos para a Escritura e vamos ver a questão do mundo espiritual, há uma ligação muito forte do mundo espiritual com o mundo físico. Nós vamos ver aqui no livro de João, o capítulo 1, e o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui que o Verbo, o Senhor Jesus, se fez carne. Então, anteriormente a se fazer carne, ele habitava no mundo invisível, no mundo espiritual. No livro de João, ainda no livro de João, se nós formos analisar, você que tem uma Bíblia, se você quiser analisar aí também, livro de João, o capítulo 17 e o versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Então, quando ele fala do mundo que existisse, fala do mundo aqui, o cosmo, o mundo onde habitam as pessoas. O termo mundo é o mesmo do original que aparece no capítulo 3, e o versículo 16 do Evangelho de João, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse mundo, as pessoas, ou vamos no sentido assim que essa esfera visível é uma diferença do mundo invisível. Uhum. Porém, Lucivânia, caro amigo internauta, qual é o problema hoje que enfrentamos na questão do mundo espiritual? É porque tem surgido muitas coisas que é desconhecido aos apóstolos, é desconhecido aos escritos bíblicos, neotestamentário. Por exemplo, batalha espiritual, eles acreditam baseada num texto isolado do livro de Efésios, capítulo 6, quando o versículo 10 a seguir, quando fala de uma batalha, de uma armadura, eles acreditam nessa batalha espiritual contínua, como se Deus fosse tão fraco que estivesse batalhando ainda, não tivesse vencido. Porém, enquanto nós vamos ver o texto bíblico, nós vamos analisar o capítulo 6, versículo 10, não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra ele. Vai falando a lista. Tem um problema quando as pessoas pegam esse texto e do mundo espiritual tentam infiltrar dentro da igreja de uma forma como se a igreja fosse uma comissão de exorcismo. Parece que o povo só vê demônio. Tudo é demônio. Olha o demônio manifestando. Derrubou a panela na cozinha, o demônio está na cozinha. Vamos dizer assim, não é um exagero. Quando não é 80. Alguns espiritualizam
espiritual. Você veste uma roupa, cuidado. Realmente. Olha o exagero. Pessoas que exageram demais. Espiritualizando tudo. Alguns dizem, a igreja é espiritual. Porém, a igreja é espiritual. Mas a igreja é formada por pessoas físicas, pessoas de carne e osso. Não podemos espiritualizar tudo. Então, há esse perigo quando se toca na questão do mundo espiritual. Quando a igreja se reúne para se ocupar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que hoje, as pessoas se reúnem já com medo. Já vai cair possesso, é uma cura. E o mundo espiritual está tão afluído de tal maneira que nem os apóstolos, nem os primeiros cristãos tinham tanta capacidade como os supostos hoje, que dizem que tem. Se nós formos ver na Escritura, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ou versículo 20, o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, portanto, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, quando a igreja se reúne, não é para um tipo de batalha espiritual, não é para um tipo, para se ocupar com o demônio, entrevistar o demônio, diabo, como é seu nome? Veio da onde? Vai para onde? O que é que está fazendo com essa vida? Meus caros amigos internautas, meu amigo Lucivânio, isso não é bíblico. Quando nós vamos ver os apóstolos, nós temos princípios bíblicos, mas nós temos as doutrinas bíblicas direcionadas para a igreja, com relação ao mundo espiritual. Sabe o que precisa? É o mundo espiritual, o homem, o servo, o salvo, anunciar que o Senhor Jesus veio para pegar o pecado dele e tirar do mundo espiritual, pregar o evangelho para dizer às pessoas que elas se arrependam, para que os pecados sejam apagados. Esse pecado sendo apagado é do mundo espiritual. Mas cadê? Eles se ocupam, enquanto isto, com demônios, fazem um tipo de campanha para poder arrecadar dinheiro e com fins de expulsar os demônios, a maldição, quebra de maldição, não sei o que, a batalha no mundo espiritual e as almas para ser salvas. E o pecado para tirar. Livro de João, capítulo 1, versículo 29. Quando nós lemos, nós deparamos com o quê? Está escrito assim, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cristo veio tirar o pecado do mundo, tirar o pecado das pessoas. Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Lá está escrito, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Você acha que a pessoa que está no mundo, a pessoa que ainda não está salva, ela está na beira do abismo, está para cair no abismo. Você vai pregar demônio para ela? Você vai falar de demônios? Vai falar não sei de corrente, não sei de quê? O sal ungido, a flor ungida, porque isto é espiritual? Olha o perigo de se tratar nessa questão do mundo espiritual. Entra muito misticismo. Vira até heresia. Muita heresia, muito misticismo. Muita coisa que os apóstolos não se ocupavam com isto. Eles se ocupavam em pregar e falar de Cristo. Se ocupavam com o nome precioso do Salvador. E não em demônio, chucaveira, pombagira, cai pro terra, não sei o que, não sei o que. E as pessoas, o maior problema do ser humano não é demônio, é o pecado. Será que uma pessoa fosse lá nos Estados Unidos, das Américas, chegasse na Califórnia, onde tem a pena de morte, estivesse diante de um prisioneiro que estava para ser preso ou para ser condenado, morto à forca ou eletrocutado, será que esses pregadores iam pregar o quê? Voltando à teologia da prosperidade. Será que eles iam chegar lá e prometer um carro para aquele cara, para aquele cidadão que estava prestes a ser executado? Será que eles iam expulsar o demônio? Iam embora, irmão, faz uma campanha para poder Deus te libertar dessa prisão. Qual é a pregação deles? A pregação deveria ser urgente. Creia no Senhor Jesus, seja salvo, tu e tua casa. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 32. A mensagem deve ser urgente para o pecador. E quando o pecador se converte ao Senhor Jesus, esse pecador se reúne ao nome dele. A causa social, a causa jurídica é a própria pessoa do Senhor Jesus. E não demônio, não se ocupar com o mundo espiritual no sentido de ficar fascinado. Olha, eu estou vendo isto, olha a visão. Tenha calma, nós temos a Bíblia, nós temos a Escritura. E o que a Escritura nos direciona é o que nós devemos fazer. Nada de misticismo, nada de amuletos santos, nada desse buscar questão místicas, questão de mancha, não sei de quê. Pregue a Cristo, anuncie ao pecador o Senhor Jesus crucificado para que eles possam ser salvos. E pronto. Se
Irmãos, se você falando aí, irmão Daniel, Sim. infelizmente, eu tenho visto muito, as pessoas têm usado isso como se fosse, como eu posso dizer, um show dentro da igreja, um show gospel. A denominação, né? O salão. É como se fosse um teatro, entende? Uhum. Aí aquele salão, Jesus, eu não vejo Jesus, não vejo a pregação pregando Jesus. Complicado, viu? Infelizmente, hoje eu acho que os demônios são mais adorados dentro da igreja do que o próprio Jesus. Os É, irmãos, me desculpem aí, os irmãos que estão é ouvindo, complicado. Mas sabe por quê, porque Lucifano? as pessoas, às vezes a Você pessoa, sabe por quê? Porque isso dá sim, audiência. Isso dá audiência. O povo gosta de movimento extranormais. O povo gosta de coisa que aflui, coisa que aparece, coisa que manifesta sobrenatural. E está lá o pecado enganchado na alma assim, daquele indivíduo, condenado ao lago de fogo. se não tiver entrevista, se não tiver entrevista com demônio, se não tiver demônio, se não tiver pessoas se manifestando, não fica interessante o culto, entendeu? Eu estou entendendo. Então, irmãos, o nosso foco é sempre Jesus. A gente tem que olhar sempre como eram as pregações dos apóstolos, como foi o ministério dos apóstolos quando Isso, viveram aqui na Terra, isso para que mesmo. você entenda como era. Nós temos que ser fiéis à Bíblia, temos que ser fiéis à palavra, mas infelizmente hoje não. Hoje, se não tem demônio, a igreja não é interessante. Eu quero que você saiba que nós vamos para a igreja para sentir Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Hoje nós necessitamos, irmãos, de salvação. Muitas pessoas precisam de salvação. Arrependimento. Temos que pregar arrependimento. Temos que pregar salvação. Temos que pregar as Santas Escrituras como os nossos irmãos pregavam antigamente. Entendeu? A igreja não é um show gospel. A igreja não é um lugar onde nós devemos glorificar ao diabo, a Satanás. Quem adora o diabo, meus irmãos, são pessoas que mexem com budismo, que mexem com macumba, feitiçarias. Essas pessoas são as pessoas que adoram ao diabo. São pessoas que servem a ele. A igreja, nós não devemos adorar o diabo. Nós vamos para a igreja para ver Jesus, para ouvir algo de Jesus. Por isso que, como você. Para buscar uma. Isso mesmo. Por isso, como você acabou de falar aí, quando se toca mundo espiritual, dentro desse bojo, mundo espiritual, parece que foi acarretado muitas coisas que nem os apóstolos sabiam, nem os cristãos sabiam. Então, essa questão de mundo espiritual dentro das denominações é tão complexo, é tão complicado, e ao mesmo tempo simples de ser refutado. Não temos base bíblica para esses movimentos carismáticos, esses movimentos que querem chamar a atenção, né, do teatro, da questão do teatro, né, e muito diz, mas manifesta, o mundo espiritual é verdadeiro. Sim, nós, ou eu no caso aqui, posso responder por mim, eu não estou, em hipótese nenhuma, negando a existência do mundo espiritual. Eu não estou ignorando os ardis de Satanás, Tá, como diz Paulo em 2ª carta aos Coríntios. Porém, nós temos que ter limites. Nós temos que ter limite. Qual é o nosso limite? A Escritura. Se nós passar desse limite, desses princípios santos da Escritura, aí vira baderna. Aí aparece flor ungida, sal grosso, aparece voto do livramento, livra você não sei de quê, a pessoa pega um papel, bota dentro do bolso, na carteira. Aí, qual a diferença dele para o santo católico? Para a pessoa católica, com todo o meu respeito para os católicos, mas eles pegam o Santo Agostinho, Santo Aparecido, não sei de quê. Aí tá lá o chamado evangélico, colocando um pedaço de papel dentro do bolso, dizendo que é a proteção divina, proteção do sangue de Jesus, não sei o que, não sei o que. Inventaram um monte de coisa para pressionar o povo e prender dentro daquela manipulação, porque se um dia a pessoa sair, a pessoa fica vazio, sente aquele vazio psicológico. Então é necessário voltar para dentro desse movimento para poder continuar no suposto mundo espiritual, numa batalha infinita, até o Senhor Jesus voltar. Algo que é herético, não tem base dentro do Novo Testamento, na base da sã doutrina. Não tem nada a ver com os escritos apostólicos. pessoal, a gente não pode confiar
não tô dizendo que Está travando o seu. você Sim. Fala, travando. fala de novo, travou. Então, É, como eu estava falando aqui, que a pessoa não deve colocar uma fé em um objeto, entendeu? A gente tem que colocar fé em Jesus. mas, mas tem pessoas que colocam. Tem um Não que você intermediário. não deva pegar um voto. Né? Por exemplo, Não que você não deva intermediário. pegar um Tem um voto. papel intermediário entre Deus e aquele papel. E essa questão de fazer voto não é bíblico, não. Isso é coisa da antiga aliança. E quando se fazia, não era dentro de um papel, não. O voto, de acordo com Levítico e de acordo com vários textos do Antigo Testamento, era uma oferta que a pessoa levava ao templo ou ao tabernáculo para apresentar. Não era um pedaço de papel, até um voto. O propósito da pessoa era uma apresentação sacrificial de um animal, de duas pombas, ou enfim. Dentro da nova aliança, nas cartas paulinas, 13 cartas, e nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, temos Filipenses, temos 1 Tessalonicenses, temos as cartas escritas para Timóteo, temos a Tito, e temos várias cartas de irmãos que escreveram inspiradas pelo Espírito Santo, e nenhuma delas ele indicou fazer um tipo de voto, porque essa linguagem de voto, ou tipo de voto, é a antiga aliança. Agora, a coisa que foi repetido de forma específica e, vamos dizer assim, e conclusiva, foi a questão do voto, ou do voto não, da oferta. Isso está na Bíblia, a oferta voluntária, aí é tranquilo, está na Bíblia. Mas tem os seus princípios também, tem as suas exceções, tem a regra e as exceções. Então, já deixando claro nessa questão de voto aí, não tem nem fundamento bíblico, a não ser distorção da antiga aliança para aplicar uma Primeiro, para que coisa que você não tem entenda, nada a Paulo. ver na nova aliança. Tá me ouvindo? Fala de novo. De novo. Peraí. Oi. Sim, eu ia perguntar Sim. sobre a questão daquela parte onde Jesus, onde eles estão das suas Pode ofertas. perguntar, fica à vontade. E Jesus fala a respeito daquela viúva que entrega a oferta, Sim. aquela viúva pobre que entrega a oferta. Sim, a viúva que entrega a oferta? Para as pessoas entender. Da oferta da viúva? É isso aí. A oferta da viúva. Bem, está no livro de Lucas, capítulo 21. E olhando ele, o Senhor Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, em verdade vos digo, que lançou mais do que toda esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhe sobejavam. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o seu sustento que tinha. Mas qual é a sua dúvida, esse texto? Sim, porque as pessoas. Irmão, eu quero dizer que não é. Por que eu voto? Porque nas igrejas tem voto. As pessoas perguntam isso. Se não é bíblico, então por que as pessoas dizimam? Porque as pessoas dão voto na igreja. Irmãos, primeiro que, porque eu voto é para ajudar no mantimento ali da igreja. Eu até Estou me referindo acredito. que não a igreja, Isso, nós. eu até acredito. Mas esse texto, Para manter ali o tempo. sim, esse texto do livro de Lucas, capítulo 21, ele não tem absolutamente nada a ver com o contexto neotestamentário da igreja reunida, certo? Aqui Jesus estava, aqui o Senhor Jesus estava certo. em um dos compartimentos, em um dos lugares que existia lá no templo, assentado, aqui diz, olhando, né? Olhando, e Fora, havia uma arca para não dentro, né, colocar do a templo. oferta. Sim. Essas ofertas que eram colocadas aqui no templo, havia objetivos. Essas ofertas não eram para comprar cavalo, comprar carroça, um carro, certo? Essas ofertas
era para o sustento dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Até a questão do dízimo também, que era para os levitas, para sustento dos pobres, para os estrangeiros, certo? E a viúva fez uma demonstração aqui que o Senhor Jesus louvou a atitude dela mais do que a dos outros. Por quê? Porque, em primeiro lugar, aqui não era dízimo. Em segundo lugar, essa oferta não tem paralelo com as de hoje, certo? Esse tipo de oferta aqui era uma oferta que era para ajudar, mas era para ajudar os pobres, as viúvas, os estrangeiros, certo? Não tinha nada a ver. Agora, uma questão que eu gostaria que você entendesse, da questão dos votos do dia de hoje, quando você falou aí que é para ajudar a obra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu caro amigo, irmão, eu não quero entrar nesse mérito de particularidade, de entendimento denominacional, porque cada denominação tem o seu regulamento, por mais que eles não usam a Bíblia, são descarados mesmo, eles usam apenas o seu entendimento, a sua experiência intelectual, a sua experiência do mundo espiritual, para poder explorar o povo. Mas, biblicamente, nós temos a regra para as ofertas. Ofertas, não explorar, certo? Sim. E as ofertas do primeiro século era uma vez por semana. Não era toda reunião, era oferta. Tem deles que passa 2, 3 vezes na mesma reunião. Um rolo de papel. Isso não é bíblico, isso é heresia. E outra coisa, quando fala do princípio da oferta no 1 Coríntios, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver pessoas, 2 Coríntios, nós vamos ver pessoas que vão ofertar, mas são pessoas salvas, são pessoas santos que vão ajudar outros, não são pessoas incrédulas, não são pessoas que estão no mundão, não é. Mas na reunião de muitas denominações, toda pessoa pode dar uma oferta, o importante é que venha o dinheiro, mas isso não é bíblico, não é bíblico. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8, e o versículo 9, diz assim, versículo 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia abundância, abundância também se fará. Princípio, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, cada um, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Esse é o princípio. Aqui, se nós formos analisar, nós vamos ver que as ofertas eram direcionadas para os pobres, para as pessoas necessitadas, entre os santos. A coleta era feita entre os santos, certo? Quando nós vamos para primeiro a Epístola de João, eu não queria entrar nesse detalhe aqui, mas vou entrar aqui, nas Epístolas de João, o capítulo... terceira Epístola de João, e o capítulo 1 e o versículo 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduziram como é digno, para com Deus bem o farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Então nós vemos aqui algo interessante no primeiro século, que os cristãos não pegavam dinheiro de pessoas que não eram salvas. Certo? E essas coletas eram feitas no primeiro dia da semana, quando a igreja se reunia, no 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 1. Ora, quanto às coletas que se faz para os santos, lembra? Para os santos, fazer, está falando não é para incrédulo não, viu? Essa carta está escrevendo para pessoas salvas. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, não era só em Corinto, era em todas as igrejas, inclusive de Galácia. No primeiro dia da semana, não era toda reunião, não. Era no primeiro dia da semana. Uhum. Então, esse tipo de coleta que nós vemos hoje anda bem longe do que a Escritura nos ensina, certo? Então, a questão de passar papel, isso é uma necessidade da pessoa em si, da denominação em si, mas não é base bíblica. Verdade. Tá entendendo? É uma necessidade deles, para manter apenas o poder, a estrutura física lá. Não é errado ajudar, porém, que seja de acordo com o que está escrito. Senão, fica algo bagunçado. Qualquer um pode fazer, qualquer um pode... Algo bagunçado. Né? Então, nós vemos que movimento
dessa questão do mundo espiritual, quando parte para o lado das ofertas, espiritualizando os papéis, fazendo amuleto de papel, amuleta de água ungida, não sei o que mais, isso tudo é balela, é heresia, é desvio doutrinário. Não tem nenhuma base bíblica para isto. Não sustenta diante da Bíblia. É pura mentira, engano e manipulação. Pois é, pessoal, é para vocês não acabar, não acabar misturando as coisas, para vocês entenderem que é para isso. Para isso que serve a oferta e o dízimo, né? Mas não devemos fazer isso para receber algo em troca. Devemos fazer isso por amor, por amor. Eu estava pensando que quando antes da minha conversão, eu estava, vou falar só uma coisinha pequena aqui, sobre como era, como eu já fui católico, para quem não sabe, eu não sou de berço evangélico, e nós fazia caminhada, a caminhada da marreca, né? As pessoas fazem. E eu olhando para aquelas pessoas fazendo aquelas caminhadas, eu também já participei de umas duas, fazendo a caminhada da marreca, para cumprir promessas. E aquelas pessoas iam felizes. Aquelas pessoas não reclamavam. Aí a gente pergunta, será por que é que essas pessoas estão fazendo isso? Por que é que elas andam a tantos quilômetros daqui da cidade de Tauá até Marrecas? Por que é que elas fazem isso? O que leva elas a fazer isso? Um sacrifício disso? Sem reclamar, sem murmurar. É fácil, irmãos. Elas fazem isso por amor. Elas estão fazendo isso porque elas amam, porque elas acreditam naquilo. Então eu quero que você saiba que o que você fizer, faça por amor. Não faça pedindo nada em troca. Ou porque você vai receber, ou porque aquele papel ali tem um poder que se você pegar aquele papel, você vai ser abençoado. Ou seja, não que você não coloque a sua fé naquilo. Não transforme isso em um símbolo, talvez de sorte, um símbolo da sorte, como aqui, muitos fazem por aí, até outras religiões fazem, mas que você faça isso por amor e não faça querendo, com Não, intenção de se eu receber algo em troca. interromper o irmão, mas biblicamente, não tem como provar essa questão do papelzinho, biblicamente, de botar um dia dentro do papel e apenas por amor, baseado no amor. Mas será que o amor que a pessoa tem, como você falou do exemplo aí da caminhada, será que o amor vai anular o que está escrito? Qual é a base da pessoa? Este amor, se não for amor de acordo com a Escritura, não é amor. Se for uma fé, se não for de acordo com a Escritura, não é fé, é fedeísmo. Temos que distinguir uma coisa da outra. Eu acredito que o irmão não consegue provar, nenhum líder religioso consegue provar que o papelzinho, o dinheiro do papel que as pessoas fazem é para ajudar, mas na maioria deles, a intenção é ser abençoado por Deus. E se você não der R$ 50, um dinheiro que você De não muitos, der, né? De muitos. esse é o problema. Entendeu? Nem todos. Mas eu sei que o irmão não consegue provar essa questão dentro da Bíblia, da questão de dizer do papelzinho, né? Do papelzinho, diante do papel, chamar de apelitar de voto. Isso não tem fundamento nas cartas paulinas, né, dos apóstolos. E acredito, você que está, internauta que está me assistindo aí, acredito que o seu chamado pastor, o seu líder aí, não consegue mostrar na Bíblia essa realidade, os apóstolos ensinando, dentro da nova doutrina, da nova aliança, né, vamos dizer assim, da sã doutrina. Você sabia que o cristão salvo na nova aliança tem que falar, se for tratar da questão da reunião, dos detalhes, ele tem que falar dentro dessa base? Vou mostrar aqui para você algo interessante, que Paulo falou a Tito, capítulo 2, e o versículo 1, que diz assim: Pô, tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. Então, pois é. é isso que nós temos que convém à sã doutrina. Se não convém, então é apenas uma criação humana, né? Verdade? Mas tem um outro tópico, que é a adoração. Você que sabe, na hora que quiser mudar aí. Aqui. Porque esse tópico aqui, o irmão não vai ter como provar, Oi? né? Dentro da Bíblia.
sobre essa questão do papelzinho. Não tem como provar, né? Questão, Nem que seja uma questão por não, amor. biblicamente não tinha isso. Claro, a Bíblia é bem clara nisso. Não existia esse negócio de voto, papel, Existia na antiga aliança. Antigamente, Na né? antiga aliança existia, só que era de forma Na diferente. antiga aliança. Né? Não era uma forma de ser, É de forma como eu já diferente. falei. Era Né? a questão do sacrifício, essas Era coisas, o né? voto, era isso aí. Sacrifício. Isso é o voto. Na nova aliança, nenhum dos apóstolos, na reunião, fazia esse tipo de voto. Até constrange as pessoas. Faz um tipo de constrangimento. Quem dá 10, quem dá 50, quem dá 100, vai baixando. Bota aí na salva aí, tal. Aí qualquer pessoa faz. Isso não tem base bíblica não, meu irmão. Se você achar um versículo bíblico, nós vamos ler aqui, mas apenas estou demonstrando de forma biblista, falando de forma biblista, certo? Eu não estou usando meu achismo, mas sim biblista, como já falei. Fulano tal fez uma caminhada, mas tive muita fé, ele caminhou 200 quilômetros, ou a pessoa fez pelo amor, mas esse amor, se não for baseado na Escritura, nós não vamos ter o princípio dos bereanos. Né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo 11, quando nos afirma de forma categórica um princípio muito interessante. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, não nas experiências, nas Escrituras, não no amor, não num tipo de fé, que é um fedeísmo, né, baseado na Bíblia. Eles examinavam nas Escrituras se estas coisas não eram assim. Nós temos que examinar na Escritura se essas coisas que você está dizendo, ou Lucivane, que os outros estão dizendo, se é assim. Senão vamos estar longe da Bíblia. Vai ter a Bíblia apenas como um amuleto, apenas como um livro religioso, e aí nós vamos cair no erro de ir além do que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Está vendo o amor aqui? O amor que Paulo e Apolo tinham? Olha aqui, ó. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e Apolo, por amor de vós. Se os líderes religiosos têm amor ao seu rebanho, o seu agrupamento, eles têm que falar de acordo com o que está escrito. Falar fora da Bíblia, além do que está escrito, caracteriza falta de amor. Porque Paulo e Apolo diz, por amor de vós, vocês têm que aprender a não ir além do que está escrito. Verdade, verdade. Eu quero dizer também que a melhor oferta que você pode dar na igreja é a sua vida, meu irmão. Você pode ofertar ao Senhor a sua vida. Pode ofertar ao Senhor, como eu posso dizer? Você pode adorar o Senhor com a sua vida, vivendo, vivenciando, obedecendo às Escrituras, falando do amor de Cristo para alguém, orando por alguém, servindo o seu próximo. Essa é a melhor oferta, entendeu? Se você serve ao seu próximo, se você se põe no lugar de alguém, então isso é uma oferta também ao Senhor, entendeu? Nós estamos falando qual é o assunto? Oi? Você está falando qual é o assunto? Adoração agora? Qual é o assunto? O que se quer que nós continuemos no mesmo. Não. Tá falando sobre o assunto de adoração, né? Não, nós estávamos falando anteriormente, mundo espiritual, aí caiu dentro dessa brecha aí, da questão de oferta e tal. Eu não, ô Lucivânio, A questão da oferta. de você estava assistindo aí, ô meus amigos, eu não vou entrar em detalhe aqui da questão do dízimo. Aí que o negócio é complexo, viu? Eu não vou entrar em detalhe. Mas se alguém quiser saber biblicamente com a questão do dízimo bíblico, não o dízimo religioso, eu posso depois, você pode entrar no meu no Mendes e pedir. Eu vou lá e posto para você. Né? Mas, já deixando de antemão aqui, o dízimo que é praticado hoje, em termos geral, o dízimo, não é bíblico.
Não tem base bíblica para isso. E quando tem, é distorcido o texto. Infelizmente, distorcido o texto do contexto. E até as ofertas também é distorcido o contexto. Mas prosseguimos. Né? Mas eu prefiro ficar com a Escritura do que ficar com o achismo e pensamento e emoções espirituais de algumas pessoas. Verdade. Então, sobre essas questões Agora falta, nós estamos abordando. Agora falta adoração, né? É importante falar sobre adoração. Nós estamos na adoração. Agora adoração. Sobre adoração, acabemos passando para um outro assunto que não tem nada a ver, mas tudo bem, só para ficar bem explicado, né? Bom, a questão de adoração, como falei, você adora com as obras. A pergunta Sim. é, como é que está a sua vida diante de Deus? Não entendi. Você fez a pergunta para mim? Não, eu estou explicando aqui. Ah, tá certo. Sobre adoração. Você tem alguma pergunta a fazer sobre a questão da adoração? Pois, sim. Foi fácil. Não, eu quero que você também dê a sua opinião sobre a adoração. A minha opinião não vale tanto, tá entendendo? Não vale essas coisinhas, não vale nada. A minha opinião é muito fraca, tá entendendo? Nós vamos para o que está escrito. Dentro da... existe um padrão para a adoração na nova aliança. Como já falei, existe hoje, atualmente, uma gama de grupos religiosos, e chamados de evangélico, uns chamam de cristianismo e tal, que eles pegam e misturam Israel com igreja. Há uma dificuldade absurda para separar uma coisa da outra. E aí eles misturam Israel com igreja. Eles dizem que hoje, atualmente, a igreja é o Israel de Deus. Só que quando eles querem fazer isto, eles têm que distorcer absurdamente texto bíblico para poder apoiar essa tese. Porém, de forma clara e objetiva, e resumidamente, em hipótese, nós vamos ver aqui a diferença, o capítulo 10 de 1 Coríntios, e o versículo 32, o 31. Portanto, que comais, que bebais, ou fazei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, nós vimos uma diferença, né? Tripa aqui. Um é a igreja e o outro é os judeus. Quando nós vamos para Romanos, o capítulo 3, nós vamos ver algo bem interessante. Capítulo 3, versículo 2. Muito, em toda maneira. Porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, nós vemos aqui o termo primeiramente, que faz referência a Israel, ao povo judeu, certo? A igreja é algo que não existia quando o Senhor Jesus veio aqui à terra. Ela passou a existir depois. Israel já existia. Livro de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, que está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus Cristo aqui falou algo muito importante nesse livro histórico e biográfico, conhecido como Mateus. Nós vamos ver aqui, dentro da Bíblia, que o Senhor Jesus usou o termo futuro: edificarei a minha igreja. Então, naquele tempo presente do Senhor Jesus, ainda a igreja não existia. Por mais que a igreja, o termo grego, eclesia, se refere a um grupo de pessoas e nunca se refere a 4 paredes, só acrescentando essa questão, a igreja passou a existir, esse grupo de pessoas salvas passou a existir após o estabelecimento da nova aliança e a vinda do Espírito Santo, certo? No livro de Atos dos Apóstolos, esse livro histórico que encontramos princípios fundamentais relembrado nas cartas paulinas, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo
capítulo 2, e o versículo 46 diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então nós vemos aqui, de suma importância, entender que a igreja é distinta de Israel. Então existiam muitas coisas que foi direcionada a Israel. E existe muitas coisas que é direcionada à igreja. Não podemos fazer essa salada de fruta e misturar. E uma das coisas que nós devemos distinguir é o termo adoração. A adoração, ou conhecido como culto, primeiramente foi estabelecido em Israel. O culto em Israel, de acordo com o livro de Romanos, capítulo 9, e o versículo 4. Quem são os israelitas? Que são os israelitas. Não está falando a igreja. Israelitas. Dos quais é a adoção de filho, é a glória, é os concertos, é a lei e o culto. Ou seja, e a adoração e as promessas. Então o culto, peripitoriamente, foi estabelecido em Israel. E o jeito do culto, as características, as facetas do culto israelense, Antigo Testamento, Antiga Aliança, é totalmente diferente da Nova Aliança. Da Nova Aliança. Então, é algo diferente. Não podemos misturar. Hoje eu vou fazer, resumidamente aqui, a questão do culto, da adoração na Nova Aliança. No Antigo Testamento, a adoração era pautada dentro da base do materialismo, de algo físico. O culto era terreno, era algo materialista. A adoração era apresentada com sacrifícios literais, no sentido de apresentar animais, apresentarem oferta de manjares. Isto era o tipo de culto que eles prestavam. E era restrito a um lugar específico, que era o templo. Era apenas um templo que era prestado o culto e a adoração lá em Israel. Isto é prova, rapidamente, eu podia citar vários versículos, mas resumidamente, por causa do horário, o livro de João, o capítulo 4, e o versículo 23, vamos ao versículo 20, diz assim: a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Nossos pais, são os samaritanos, né? Estou dizendo aqui a mulher dizendo, adoraram neste monte. Veja que um lugar específico, adoração. Adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Tá vendo? Era assim que era na antiga aliança. Só que o Senhor Jesus falou, disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Jesus estava falando algo futuro. Mas quando ele se referiu a ele, o versículo 22 deu conclusão. Vós adorais o que não sabeis, não adoramos o que sabemos. Salvação é de judeu. Agora o versículo 23. Mas a hora vem e que agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ou seja, não é mais algo materialista. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim adoram. Deus é espírito. E importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão Silvânio, a adoração na Nova Aliança não é caracterizada no materialismo, no templocentrismo, por questão de não existir o templo, que foi destruído em 70 depois de Cristo, por o general Tito, né? Mando de Vespasiano. Então, não estou dizendo que a pessoa não deve se reunir. Porém, que a adoração hoje ela não é localizada. Ou seja, você tem que estar em um lugar para poder adorar, senão Deus não escuta. Então, tem que apresentar o louvor lá. Não é assim. Hoje, a igreja é um templo, um santuário. Capítulo 3, versículos 16 e 17 de 1 Coríntios. Coletivamente, ela é um santuário. Capítulo 9, capítulo 8 de Hebreus, se você depois, amigo, pode ler lá também, sobre a questão do culto, da adoração. E o capítulo 3, de forma individual, nós somos santuário. Capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios. Templo de adoração. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para adorar. Porém, não é só no lugar de quatro paredes que ela adora mais. A adoração foi expandida. Entendeu, meu amigo? Muitos religiosos... Então, ou seja, adorar a Deus
A gente pode adorar em qualquer lugar. A igreja somos nós aqui, nós. Mas o irmão sabe, eu só dizer para você, habitam. sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque pode ter pessoas nos assistindo Sim. que eu sei o que eu estou falando aqui, porque eu já convivi dentro desse ambiente. Eles acreditam que se você não for a tal lugar, você não cultuou a Deus, você não adorou a Deus. Mas se você ficar em casa, se você não der para ir, um dia que você for, eles tiram teu couro. Vem para cá, você tem que estar aqui, não, Deus não vai te ouvir, Deus está aqui nesse lugar e tal, tal, tal. Então eles rebotam, distorcendo a Bíblia, na questão do contexto de adoração, e vai lá para a Antiga Aliança, e cita um texto do Velho Testamento, quando se fala do templo lá, ou do tabernáculo. Isso é totalmente errado, totalmente fora do padrão bíblico, dentro da Nova Aliança, na questão de adoração. A igreja se reúne, mas a adoração ela não é exteriorizada, seja algo exterior em si, mas sim espiritual. Não estou conseguindo ouvir o irmão. Pode repetir? Melhor? Oi, estou ouvindo. Não estou conseguindo ouvir o irmão. O irmão está me ouvindo? Estou ouvindo. Fala aí de novo. A adoração na Nova Aliança é diferente da Antiga Aliança, Sim, tá. certo? É isso que eu estou tentando aqui caracterizar para os internautas e para você também. Que hoje, dentro das denominações, a maioria dos líderes religiosos apelam para os textos do Antigo Testamento concernente à adoração, a um tipo de adoração exterior. Você tem que ir para o monte, tem que fazer isto, isso e aquilo, para poder fazer adoração, você tem que buscar, senão aquele movimento sacrificial exterior, de tal forma que foge do padrão bíblico, que foge do que foi ensinado nas cartas escritas para a igreja. Né? Então, eu estou mostrando só a diferença na questão da adoração. A adoração, ela mudou, certo? A adoração, ela mudou. A sua forma, não o Deus que é adorado. Lembra que a adoração era localizada na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, na Nova Aliança, a adoração ela expandiu. Não é mais lá dentro da Arca da Aliança, lá dentro do Santo do Santo. A adoração lá, onde o sumo sacerdote irá uma vez por ano. Hoje não. Aonde você está, você pode adorar. Você não precisa do intermediário também não, como eles precisavam no Antigo Testamento para adoração. Você não precisa de um chamado pastor para poder adorar a Deus. Está entendendo? Você não precisa de nenhum intermediário humano. Nós já temos um homem no céu assentado. Capítulo 2, versículo 5 de 1 Timóteo. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E na carta de Pedro, ele diz que todos nós somos sacerdotes. Ou seja, todos nós temos acesso. O sacerdócio de todos os salvos é algo magnífico. Não tem uma pirâmide, não tem um clero que tem mais poder do que o outro, tem mais intimidade com Deus, no sentido que ele é mais poderoso na oração dele. Não tem isso. A nova aliança é totalmente diferente da antiga. Está entendendo? É uma só. Tudo é a palavra de Deus, é uma só. Sim, mas há distinções. Por exemplo, se você for nesse linha de raciocínio que a palavra de Deus é uma só, bem, ela é uma só. Porém, há situações específicas. Por exemplo, a circuncisão. Está na Bíblia. Você se circuncidou? Não. Eu circuncidei? Não. Está entendendo? Então, há um tratamento do eterno para com pessoas em determinados tempos. Com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com a igreja. Então, é isso que deve ser bem repartido, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo... 2 Timóteo, vamos ver aqui um versículo, bem interessante. Vamos ver aqui. Timóteo, vou passar aqui os textos que ele está usando na Bíblia. Uhum. Capítulo 2, eu já tinha citado aqui, capítulo 2, e o versículo 5, sobre o mediador. Tá entendendo? Então tem que... Cachorro mal. Isso. É isso mesmo que eu tinha falado anteriormente. Tá entendendo? Sim. Aqui, ó. Onde é? Capítulo 2, versículo 15, de 2 Timóteo.
Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você sabe o que significa no original a palavra manejar bem? Significa repartir adequadamente a palavra. Certo? Você não sabia disso? Então é isso que diz no original. Repartir adequadamente. Não é pegar texto e jogar aquele monte de texto lá. É assim, é a palavra de Deus e tal. Então vamos pegar, vamos circuncidar as crianças. É a palavra de Deus, então nós temos que entender o tratamento eterno com o seu povo em tempos e estações diferentes e caracterizar de uma forma totalmente bíblica, escriturística e contextual. Como já falei para você. Capítulo 2, versículo 1 de Tito. O que é que Paulo falou? Tu, Tito, fale o que convém à sã doutrina. Por que ele não falou da antiga aliança? Por que ele não falou de outras coisas? Convém a sã doutrina. Nós temos a sã doutrina hoje. Deixado pelos apóstolos do Senhor Jesus. Certo. Maravilha. Agora, para nós concluirmos aqui, devido ao horário, né? Quero agradecer a vocês que estão assistindo e acompanhando esta live. Para quem me conhece, sou o Lúcio Souza. E é isso, irmãos. Muito obrigado por você ter acompanhado essa live. Obrigado também. Eu quero agradecer ao irmão Daniel por estar nos ajudando aí a ter mais conhecimento, né, das Santas Escrituras, para tirar as nossas dúvidas, né? Cada vez temos muitas dúvidas também. Tem muita coisa para a gente aprender. Com certeza. E é bom a pessoa buscar, né? Aprender a buscar mais sobre essas questões, né, que a Bíblia traz, para não ser enganados, porque infelizmente muitas pessoas que tomam proveito das Escrituras, né? Temos que ter cuidado com as pessoas que estão nos enganando a muitas, né? Usando o texto bíblico de forma errada, trazendo ideologias erradas. E nós temos que buscar o estudo, buscar o conhecimento, porque a palavra de Deus mesmo diz que muitos perecerão por falta de conhecimento, né? Então é isso aí. Eu quero agradecer ao irmão Daniel por ter aceitado, né, o convite, de fazer essa live, né? Quando quiser, é só... de ter tirado algumas nossas dúvidas. Abordar tudo aqui, porque a live fica muito longa. Pois é. Eu vou deixar só um versículo para todos aí. Estou batendo nesse pé aqui. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 3. Mas temo que assim, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, esse versículo mostra que muitos hoje se apartaram da simplicidade que há em Cristo Jesus. Foi enganado pela serpente. Mas também quero agradecer, foi o Lucivânio que me convidou e falou, propôs os temas, certo? Agradeço também por você que assistiu até agora. Espero que nós tenhamos aprendido alguma coisa. Obrigado. Qualquer dúvida pode deixar no comentário, pode entrar em contato com ele também. Enfim, muito obrigado, um abraço para todos. E obrigado aí também, Lucivânio, pelo convite, certo? Ou pelo convite, ou pelo que você propôs para nós fazer essa live. Pois tá bom, pessoal. Até a próxima. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficamos com a Escritura.